E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Preparados. Hoje a gente vai se aventurar no mundo, digamos, emocionante dos impostos brasileiros. E lá vem A gente vai desvendar o PiscoFins. essa dupla famosa. Sei que o nome não é dos mais cativantes, mas acredite, essa dupla tem um impacto gigante na economia. Aposto que você vai se surpreender com algumas coisas que a gente vai descobrir juntos. É verdade. O PiscoFins, apesar de parecerem só mais impostos, estão ligados a áreas super importantes no Brasil. Tipo, Ah. para onde vai essa grana toda que a gente paga? Imagina, saúde, previdência social, assistência social. Tudo isso faz parte da Seguridade Social e adivinha, é o PiscoFins que banca boa parte dela. Caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, esses impostos não são só um monte de números e siglas. Eles têm um propósito de verdade. Me fala, como é que essa história toda começou? Eles sempre existiram? Na verdade, não. O PIS, ele surgiu lá em 1970. Com a ideia de integrar os trabalhadores nas empresas. Só que, com o tempo, o foco mudou e ele passou a ser usado para financiar a Seguridade Social. Já a COFINS, essa veio depois, em 1991. Aí já com esse objetivo de financiar a Seguridade Social já definido desde o início. Então, mesmo tendo nomes parecidos e objetivos, tipo, semelhantes, o PIS e a COFINS têm suas próprias histórias e, imagino, suas próprias complexidades, né? Exatamente. E uma das coisas mais importantes de entender é que existem duas maneiras principais de calcular esses impostos. O regime cumulativo e o regime não cumulativo. A escolha entre um e outro faz uma grande diferença para as empresas. Faz? Nossa, dois regimes. Aí a coisa começa a complicar, hein? Me explica essa, por favor. Calma, vamos por partes. O regime cumulativo é o mais simples. É. Basicamente, você calcula o PIS e a COFINS como uma porcentagem fixa da receita bruta da empresa, sem levar em conta os custos. É como se fosse uma taxa única sobre tudo que a empresa vende. Entendi. Parece mais fácil de calcular, mas será que é sempre a melhor opção? Depende. Para empresas menores, com uma estrutura mais simples, pode ser vantajoso pela facilidade. Mas para empresas maiores, com operações mais complexas, o regime não cumulativo pode ser mais interessante. E qual é a mágica do regime não cumulativo? A grande diferença é que, nesse regime, a empresa pode deduzir alguns custos na hora de calcular o PiscoFins. Imagina que uma fábrica de sapatos compra couro, tecidos, cola. Certo. No regime não cumulativo, ela pode descontar o PiscoFins que já foi pago nesses materiais. É como se o imposto só incidisse sobre o valor que a empresa realmente adicionou ao produto. Ah, entendi. Então, no regime não cumulativo, a empresa pode acabar pagando menos impostos, dependendo de como ela gerencia seus custos, né? Isso mesmo. E essa possibilidade de deduzir custos é um dos pontos mais importantes do regime não cumulativo. Mas é claro que tudo tem um preço. A gestão é mais complexa, exige um controle rigoroso das notas fiscais, dos custos de produção. Faz sentido. Imagina a dor de cabeça para controlar tudo isso. Mas me diz uma coisa. Essa base de cálculo do PiscoFins é sempre em cima da receita bruta. Na maioria dos casos, sim. A receita bruta é o ponto de partida, mas existem algumas exceções importantes. Por exemplo, bancos e instituições financeiras têm regras específicas com alíquotas diferentes. E alguns setores, como telecomunicações e medicamentos, têm regimes especiais que podem trazer benefícios fiscais. Nossa, a coisa é mais complexa do que eu imaginava. E tem mais alguma surpresa escondida nesse mundo do PiscoFins. Tem sim. Você sabia que, em alguns casos, a cobrança do PiscoFins pode ser suspensa? Ou até mesmo excluída. Por exemplo, as exportações, elas são isentas desses impostos para estimular a competitividade das empresas brasileiras lá fora. Interessante. É como se o governo desse um incentivo para as empresas que vendem seus produtos para outros países, né? Mas e dentro do Brasil, existem outros casos de isenção ou suspensão? Sim, a Zona Franca de Manaus, por exemplo, tem uma série de incentivos fiscais. E alguns produtos e serviços enviados para lá também podem ter isenção ou suspensão do PiscoFins. Nossa, a cada resposta sua eu descubro um novo detalhe. Acho que já deu para entender porque o PiscoFins é um tema tão desafiador. Mas antes da gente continuar, que tal a gente recapitular o que vimos até aqui? Boa ideia. É sempre bom ter certeza de que estamos na mesma página. Começamos entendendo que o PiscoFins financia a Seguridade Social, cuida da saúde, previdência e assistência social no Brasil. Vimos também que existem dois regimes de cálculo, o cumulativo, mais simples, e o não cumulativo, que permite deduzir custos. Exatamente. E também vimos que a base de cálculo geralmente é a receita bruta, mas que existem exceções e regimes especiais para alguns setores. E não podemos esquecer das isenções e suspensões, como no caso das exportações e da Zona Franca de Manaus, né? Perfeito. Você está craque no PiscoFins. Agora que já temos uma boa base, podemos mergulhar em como esse sistema impacta a gestão financeira e contábil das empresas na prática. Eita, acho que agora o bicho vai pegar. Vamos lá.
É isso aí. Agora que já entendemos o básico do PiscoFins, vamos ver como esse negócio funciona na vida real das empresas. No dia a dia, a gestão financeira e contábil precisa lidar com essa dupla de perto. E como é que as empresas se viram na prática? Com esses dois regimes de cálculo. E fala mais sobre o regime não cumulativo, que parece ser o mais, sei lá, complexo. Imagina uma empresa que fabrica móveis. Tá. No regime não cumulativo, ela compra madeira, parafusos, tecidos. Tudo isso gera créditos de PiscoFins. Ou seja, ela já pagou o imposto quando comprou matéria-prima, então não precisa pagar de novo quando vende o móvel pronto. Exatamente. Por isso que esse sistema é chamado de não cumulativo. Ele evita que o imposto seja cobrado várias vezes sobre o mesmo produto, que seria uma baita injustiça, né? Mas faz todo sentido. Mas e para as empresas que prestam serviços? Como funciona essa história de créditos? Nesse caso, os créditos são calculados sobre as despesas que a empresa tem para realizar o serviço. Por exemplo, uma empresa de consultoria pode deduzir o PiscoFins pago no aluguel do escritório, na conta de luz, internet, softwares. Entendi. Mas como é que as empresas controlam todos esses créditos? Parece um pesadelo administrativo. Aí que entra a importância de um sistema contábil bem organizado. É preciso ter um controle rigoroso de todas as notas fiscais, identificando direitinho os valores de PiscoFins em cada compra e venda. Nossa, imagina a quantidade de papelada. Ainda bem que hoje em dia a gente tem, softwares que ajudam a automatizar tudo isso, né? Com certeza. Esses softwares são verdadeiros heróis da gestão financeira. Eles ajudam a calcular os créditos, evitar erros e garantir que a empresa está cumprindo todas as obrigações. E falando em erros, quais são as gafes mais comuns que as empresas cometem quando o assunto é PiscoFins? Um erro clássico é classificar errado as receitas e despesas. Nem tudo que entra e sai do caixa da empresa está sujeito ao PiscoFins. E uma classificação errada pode levar a pagamentos a mais ou a menos. E eu imagino que a falta de atualização sobre as mudanças na legislação também deve ser um problemão, né? Afinal, as regras do PiscoFins mudam toda hora. Sem dúvida. É como se fosse um jogo com as regras mudando o tempo todo. As empresas que não se atualizam correm o risco de pagar o imposto de forma errada e acabar tendo que lidar com multas e juros depois. E como é que as empresas podem se manter atualizadas em meio a tantas mudanças? Existem sites especializados em legislação tributária, boletins informativos do governo. E, claro, a gente aqui no The Deep Dive está sempre de olho nas novidades e trazendo as informações mais importantes para você. Mandou bem. Mas voltando aos erros, além da classificação errada e da falta de atualização, tem mais alguma armadilha que as empresas devem evitar. Outro ponto crucial é a documentação. É fundamental guardar todas as notas fiscais, contratos, tudo que comprove as operações da empresa e justifique o cálculo do PiscoFins. É como diz o ditado: quem guarda tem. Mas e essa história de planejamento tributário? É possível usar o PiscoFins de forma estratégica para pagar menos impostos? Com certeza. O planejamento tributário é como um quebra-cabeça, onde você precisa encaixar as peças da lei de forma inteligente e ética para reduzir a carga tributária da empresa. Me explica melhor como é que isso funciona na prática. No caso do PiscoFins, o planejamento tributário pode envolver a escolha do regime de tributação mais vantajoso, a otimização dos créditos, a análise de incentivos fiscais. É complicado. É melhor deixar isso na mão de um especialista, né? Sem dúvida. O planejamento tributário exige um conhecimento profundo da legislação e das particularidades de cada empresa. É um trabalho para profissionais experientes e qualificados. Entendi. Mas falando em futuro, como é que fica o PiscoFins com essa reforma tributária que está todo mundo discutindo? Essa é a grande pergunta. A reforma tributária pode mudar tudo no sistema tributário brasileiro, inclusive o PiscoFins. A unificação desses dois impostos em um único imposto sobre consumo é uma das propostas mais comentadas. E quais seriam as vantagens e desvantagens dessa unificação? A ideia é simplificar o sistema, reduzir a burocracia para as empresas e tornar a arrecadação de impostos mais eficiente. Mas é claro que uma mudança tão grande precisa ser analisada com cuidado para evitar impactos negativos na economia. Mexer em imposto é sempre um assunto delicado. Mas acho que a gente já cobriu bastante terreno por hoje. O que você acha de fazermos um resumo dos pontos-chave antes de partirmos para a última parte do nosso mergulho no PiscoFins? Boa ideia. Vamos recapitular o que vimos até aqui. Começamos analisando como o PiscoFins impacta as empresas na prática, com exemplos de como funcionam os créditos nos regimes cumulativo e não cumulativo. Isso mesmo. E discutimos também os erros mais comuns que as empresas cometem, a importância da documentação e as possibilidades do planejamento tributário. E para finalizar, demos uma olhada no futuro do PiscoFins, com a reforma tributária e a proposta de unificação dos impostos. Perfeito. Acho que agora nossos ouvintes já estão prontos para a última etapa da nossa jornada. E chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo do PiscoFins. Já vimos como esse sistema funciona, como impacta as empresas, e agora a pergunta que não quer calar.
O que o futuro reserva para essa dupla? O futuro do PiscoFins é um dos assuntos mais quentes no mundo tributário brasileiro. A gente sabe que a legislação é complexa e muda o tempo todo, o que deixa as empresas de cabelo em pé. E a reforma tributária? Ela pode dar um chacoalhão no PiscoFins, né? Sem dúvida. A reforma tributária é a grande incógnita. Tem um monte de propostas em discussão, cada uma com uma visão diferente sobre o futuro dos impostos no Brasil, e o PiscoFins está no centro dessa disputa. A gente já falou da unificação do PiscoFins em um imposto único sobre consumo. Mas que outras ideias estão sendo consideradas? Uma proposta que está ganhando força é simplificar a legislação do PiscoFins, reduzindo as exceções, regimes especiais. A ideia é tornar o sistema mais transparente, fácil de entender. Seria um sonho. Menos burocracia, menos dor de cabeça para as empresas. Exatamente. Essa busca por simplificação é um dos pontos mais importantes da reforma tributária. Afinal, um sistema complicado e cheio de regras só atrapalha a vida das empresas, desestimula investimentos e prejudica o país como um todo. E além dessa simplificação, você vê mais alguma tendência para o futuro do PiscoFins? Acho que a digitalização da gestão tributária é uma tendência inevitável. Cada vez mais empresas estão usando softwares e plataformas online para automatizar o cálculo e o pagamento de impostos. Faz sentido! A tecnologia pode ser uma mão na roda para lidar com a complexidade do PiscoFins e evitar erros. Mas, e as empresas? Como elas podem se preparar para os desafios que vêm pela frente? Informação é poder. As empresas precisam ficar de olho nas discussões sobre reforma tributária, nas mudanças na legislação, em tudo que possa impactar o PiscoFins. Manter-se atualizado é o lema, então? E que mais as empresas podem fazer? Investir em tecnologia e capacitação. Softwares de gestão tributária e treinamentos para os profissionais da área são essenciais para garantir que tudo esteja em ordem e evitar problemas com o fisco. Ou seja, o futuro do PiscoFins é incerto. Mas as empresas podem se preparar para enfrentar qualquer desafio. Para finalizar o nosso mergulho, que está uma mensagem inspiradora para os nossos ouvintes. O sistema tributário brasileiro está sempre mudando, é verdade. Mas encarar essas mudanças como oportunidade de aprendizado e crescimento pode fazer toda a diferença. A busca por um sistema mais justo e eficiente depende da participação de todos. Que mensagem bacana! E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo do PiscoFins. Espero que vocês tenham aprendido bastante e se sintam mais preparados para lidar com esse universo complexo, mas essencial para a economia brasileira. Valeu por mergulhar com a gente no The Deep Dive! Até a próxima! Até a próxima!